Universo Épico no ar e no programa de hoje vamos falar sobre livro, literatura. E olha só quem está com a gente, a nossa entrevistada já está conectada, é a Luciana, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo jóia. Luciana, eu quero saber do seu livro, O Diário de um Soberbo. É verdade, como não falar do Diário de um Soberbo sem ter soberba, né? Então, está aqui, Diário de um Soberbo. E é interessante que o Diário de um Soberbo, além de ser um livro de autoconhecimento, autoajuda, ele traz essa reflexão para nós, que muitas vezes estamos realizando uma terapia ou não, e essa visão daquele que está realizando isso, né? Que está trazendo essa reflexão do seu autoconhecimento. E aí, o Diário de um Soberbo, nós temos aí um sentimento, né? Fala um pouquinho desse sentimento, dessa característica que não é tão boa, né, para o ser humano. Na verdade, a palavra soberba é uma palavra, né, um sentimento, é uma reação, e muitos psicólogos até consideram como uma trava, aí, uma doença, um princípio para adquirir outras síndromes. E a soberba é uma palavra que traz para as pessoas uma sensação muito ruim, muito negativa, ninguém gosta. Mas todos nós acabamos tendo pelo menos um momento de soberba na vida. E o Diário de um Soberbo vem mostrar exatamente através desse personagem, o Soberbo da Silva, do qual ele se encontra na sua família, né? Onde ele é irmão do orgulhoso da Silva. A mãe é autocomisseração da Silva e o pai é o falso humilde da Silva. Nessa família que tem as suas personalidades conturbadas, ele se encontra no seu momento de crise, na sua maturidade, e aí ele entende que Deus resiste ao soberbo, mas não quer dizer que não o ama. E Deus o envolve com o seu amor, e ele dá a mão ao perdão, e consegue entender que mesmo ele sendo um galho torto, pode vir a produzir bons frutos. Luciana, agora, por que você quis escrever sobre esse sentimento? Tinha muita gente ali ao seu redor, muita gente soberba, né? O que aconteceu, né? Qual foi o gatilho? Na verdade, todo escritor, ele procura em sua escrita a sua própria essência, né? Então, existe muito de mim dentro do livro, isso é inevitável, que todo livro, ele carrega um pedaço do seu autor junto. Mas isso não quer dizer que são histórias, todas as histórias descritas no Diário de um Soberbo sejam exatamente minhas histórias pessoais. Então, existem histórias de outras pessoas, com outras colocações, que eu não cito o nome de ninguém, apenas uma pessoa que eu cito no último capítulo, com permissão dela, né, da pessoa, mas são colocações e observações dessa visão que muitas vezes você se encontra agarrado ou preso, achando que não vai conseguir ou achando que você não é nada. E muitas vezes até o Diário de um Soberbo coloca essa visão da rejeição, né? E muitas vezes a pessoa se sente rejeitada, não consegue dar um impulso para sobreviver o restante da sua vida. Então o livro fala sobre essa questão do novo olhar, que você precisa adquirir um novo olhar. E isso vai de encontro às situações do cotidiano. Por exemplo, a questão do novo olhar traz a analogia da necessidade de irmos a um oftalmologista para colocar um óculos. E quando, de repente, a gente se surpreende ao pôr esse óculos e enxergar ao redor de uma maneira completamente diferente. Então, é exatamente isso que o Diário de um Soberbo traz, essa visão, a maneira de olhar diferenciada e muitas vezes até melhor, né? Conta uma situação pra gente do livro. Olha, uma que eu gosto muito é quando o Soberbo da Silva, o personagem Soberbo da Silva, resolve, na sua idade de 40 anos, que quer ser jovem novamente. E aí ele resolve fazer aula de surf.
E é muito interessante, porque ele vai ao shopping, compra tudo de estilo de surf, e nessa onda, né, toma muito caixote, como diz aqui no Rio de Janeiro, leva muitos caixotes, né? E ele come bastante areia. E ele, no final, descobre que ele não tem tendência nenhuma para ser um surfista, mas descobre que as ondas da vida a gente tem que surfar e não levar caixote delas, né? Então, ele vai trazendo tudo que é do cotidiano, ele traz essa reflexão da emoção, do emocional, da superação dos seus próprios traumas, né? Posso falar outra história muito legal, que todo mundo se identifica bastante e traz as suas próprias histórias para fora da sua mente, da sua memória, que é quem não teve um bichinho de estimação. Então, o Soberbo da Silva também conta a sua colocação e o que aconteceu com os bichinhos de estimação que ele teve em sua família. E quem também não teve bichinho de estimação, e que esse bichinho de estimação trouxe tanta ligação emocional, tanta experiência para a sua própria vida em relação à convivência. E críticas, né? Com certeza, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre críticas, né? Quem leu o livro, né? O que achou? Qual foi o retorno que você teve? O interessante, e esse é o objetivo de todo escritor, que o seu leitor possa encontrar-se dentro do seu próprio livro. Então, quando nós conseguimos fazer com que o leitor viaje dentro da sua escrita, é o que nós chamamos de a glória, né? E o Diário de um Soberbo tem me surpreendido porque as pessoas têm feito as suas próprias reflexões. Então, através da reflexão do personagem, você chega às suas próprias reflexões dos seus dramas, das suas polêmicas, das suas frustrações, e entende que você também precisa de amor, entende que você também precisa de caminhar de mãos dadas com perdão. Então, isso é o mais importante. Há algumas críticas, eu acho que algumas pessoas não ouvi nenhuma, por enquanto, nenhuma crítica negativa, o que já é um bom sinal, né? Isso já é um bom sinal. Mas o que mais impressiona é exatamente a ligação que a pessoa faz com os seus dilemas, mesmo que não sejam idênticos às histórias que estão colocadas, mas a pessoa consegue fazer esse link com os seus próprios dilemas, com as suas próprias frustrações, e isso tem sido muito legal. O que é que você mudaria no livro? O que eu mudaria no livro? Talvez eu contasse um pouco mais de algumas outras histórias. Eu acho que o objetivo do livro é ele ser realmente conciso e trazer o link, né, para cada um de nós. Então, é um livro que a gente chama de escrita moderna. A escrita moderna, hoje em dia, ela tem trabalhado muito para que ela possa concordar com o sistema digital, com as redes sociais, onde a leitura tem que ser mais rápida. Então, o livro ele não é prolixo, ele é muito claro, muito objetivo, muito conciso. E isso traz até aquele que tem preguiça de ler, né? Pode ler o Diário de um Soberbo, que não vai parar no meio do caminho, porque ele fica com a curiosidade do que a próxima história vai trazer. Então, o desafio para você foi essa construção de amarrar os capítulos, né? Então, esse foi o maior desafio. O maior desafio foi exatamente tentar, de uma forma concisa, clara e objetiva, trazer a mensagem. Porque nós temos dificuldade de sermos objetivos naquilo que nós tentamos passar. E muitas vezes a gente acaba sendo um pouco mais prolixo do que precisa. Então, trazer as palavras certas para o momento certo, eu acho que isso é o mais difícil. E aí, é um volume único? É uma história única? Ou você pretende, né, fazer uma trilogia? Esse diário aí vai se estender? Olha, eu acredito que eu tenho até, inclusive, um trabalho já encaminhado, né?
sobre a saga do Soberbo da Silva, mas já não como um diário, já ele apresentando nessa continuação dessa reflexão, porque o Diário do Soberbo ele não tem fim. Ele diz no seu final que tudo vai ficar bem e a vida continua, né? Então, o fim só chega quando o fim realmente chega. Então, até lá, da data do nosso nascimento até a data final na lápide, podemos realizar e transformar e recriar muitas coisas. Então, o Soberbo da Silva, eu acredito que ele vai aparecer aí, dando algumas outras reflexões para a nossa vida aí. E aí você já pode dar um spoiler do que está por vir? Ai, será que eu posso? Ah, o pessoal gosta, hein? Então, olha só. Quais são os nossos verdadeiros inimigos? São os inimigos internos, que estão dentro de nós, e os inimigos externos. Então, Soberbo da Silva vai começar a desmascarar os verdadeiros inimigos. O que você pensa disso? Olha, eu achei interessante, viu? Né? Trabalhar com essa temática dos sentimentos, né? Traz ali uma originalidade e também é um desafio, né? Porque você acaba se expondo, né? Você acaba se expondo bastante, você acaba colocando também as suas próprias frustrações ali, né? É muito importante isso, mas eu procuro escrever de uma maneira bem suave, até um pouco mais, vou dizer assim, até com uma gota de humor, de situações que muitas vezes nos causam muita dor. Luciana, o pessoal de casa que ficou interessado em conhecer o Diário de um Soberbo, né? E também acompanhar todo o seu trabalho como escritora, né? O próximo volume. Como é que faz, né, para te seguir? Tem TikTok, Instagram, Facebook, site? Agora é o momento. Tem sim. Você pode acessar o meu site, inclusive eu tenho um blog que eu coloco semanalmente textos ali de reflexão humana, www.lucianamenezes com 2E, isso é um detalhe, né? Que é Menezes, né? E você .com.br. Então, www.lucianamenezes.com.br, e ali você vai ter acesso ao meu blog, que eu publico sempre uma nova reflexão, e é fácil você ler, são apenas 2 minutos de leitura e depois segue adiante. Você também pode me encontrar no Instagram, Menezes Luciana, que ficou um pouquinho ao contrário, né? Ficou Menezes Luciana, onde você também vai estar acompanhando ali conteúdos, acompanhando a minha carreira. E também o Diário de um Soberbo, você pode entrar pela Amazon, você pode entrar pelo site da editora, você pode entrar pela Submarino. Então tem vários sites de venda, o livro está aí à disposição. Qualquer coisa, se você entrar com alguma dificuldade, entra no meu perfil no Instagram, que lá você tem um link de acesso para adquirir o Diário de um Soberbo. E é um prazer também estar compartilhando aqui com vocês um pouco do Diário de um Soberbo, falar um pouco também da minha carreira como escritora. Luciana, muito obrigado pela participação, de compartilhar suas histórias. E, lançou o próximo volume, volta aqui para bater esse papo, combinado? Combinado, com certeza, foi um prazer. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, de estar compartilhando um pouco do Diário de um Soberbo, compartilhando um pouco desse meu prazer de escrever, da escrita, e que as pessoas tenham sempre o prazer de ler cada dia mais. Com certeza. Um beijo. Um beijo. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, claro, tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora o nosso bate-papo é com o Arthur, ele que já está conectado aqui comigo. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Michel. Tudo jóia. Arthur, nós vamos falar agora sobre o seu livro,
A Interminável Morte do Breve Barone, é isso? Isso. Então conta pra gente, nós queremos saber a sinopse do seu livro. Michel, é a história de uma pessoa, um advogado bem-sucedido de classe média paulistana, que assassina a própria filha, uma menina de 10 anos. Tá? Ele é um thriller policial, de certa forma, sim, mas aí a questão passa a ser o porquê, os motivos que levaram a esse crime tão hediondo, que, por sinal, eu não vou poder falar o nome, por questões jurídicas, é baseado num caso de grande repercussão que aconteceu em 2008. 2008. Bom, já jogou uma pista ali, né? Isso. Todo o desenrolar da história, desculpa te interromper, é em cima disso. Aí vai contando a história dessa família, a história dele, do casamento dele, enfim, tudo mais. Até o final, vamos dizer assim, que fica mais ou menos evidente o porquê, tá? A realidade se mistura com a ficção, ficção, realidade. Então você teve um trabalho de pesquisa muito grande nesse livro? Não, na verdade, assim, eu quero deixar bem claro que ele não guarda nenhum vínculo documental com o caso acontecido, o caso real, tá? Ele é totalmente diferente, ele partiu desse caso, tá? Mas ele não guarda nenhum compromisso documental com o caso, tá? Então, assim, é uma história que, em muitos aspectos, é bastante diferente do que aconteceu na realidade. Só para te dar um exemplo, sem querer dar spoiler, mas a figura da madrasta, no caso real, ela é muito importante. Na minha, praticamente, ela existe, mas não tem uma importância fundamental no desenrolar da história, tá? Só para você ter uma ideia. Os nomes também, obviamente, não são os mesmos. E foi difícil para você desenrolar essa história? Como é que foi? Só para você ter uma ideia, esse não é meu primeiro livro, não é nem o meu primeiro romance. Eu já tenho um romance publicado e um livro de contos também. Eu comecei a pensar essa história na época do ocorrido, tá? E comecei até a colocar no papel, desenvolver, terminar o livro, eu demorei mais de 10 anos, pra você ter uma ideia como foi difícil. Lógico, comparado, etc. Mas foi mais de 10 anos. Foi bem difícil. Porque é um tema árido, inclusive, né? E aonde que emperrava? Qual que era o desafio, os obstáculos? Eu acho que o principal obstáculo que eu tive nesse período foi além de escrever em si, que não é uma coisa fácil, né? Não é um tema fácil, mas o principal obstáculo é não me prender ao documental, eu acho. É desenvolver uma história, o personagem principal, o meu, né? O tal advogado / assassino, desenvolver uma vida própria para ele, né? Sem me apegar ao documental, ao real, entendeu? Ao caso real. Eu não tenho nenhuma pretensão, quero deixar bem claro, eu não tenho nenhuma pretensão, não tive, né, nesse período, nenhuma pretensão de fazer algo documental. Então ele foi acabando criando uma vida própria, né, os personagens, enfim, e tudo mais. E busco também uma crítica bastante ácida, no meu modo de entender, a um certo tipo de classe média paulistana, bastante conservadora em vários aspectos, né? E a hipocrisia que acaba vindo por trás disso, tá? Ele entra bastante nesse aspecto, nessa seara, entendeu? Você sempre reforça, né, que não tem o compromisso documental, que é uma inspiração da história, né? E que não segue ali dados, fatos, né? Nessa história real. Então, quando a gente lê, né, o leitor vai conseguir identificar facilmente a qual história você estaria relacionando ou não. Olha, Michel, eu creio que sim, porque a partir do próprio nome, Barone, né? É um nome ítalo-paulistano, né? Nome não, sobrenome ítalo-paulistano. E principalmente pessoas mais velhas, né? Um pouco mais velhas, que em 2008 acompanharam o caso, vão identificar na hora, eu acho. Eu acredito que sim. E para você,
Oi, desculpa, mas contemporâneo com esse não é uma coisa documental, tá? Eu não tratei disso. Desculpa ser enfático. Aí você mencionou, né, os outros livros, né, que você já tem publicado, né? Então, você pegou ali o thriller, né? Uma ficção mais thriller, uma coisa mais policial. Para você escrever, né, nesse gênero, também foi um desafio? É totalmente diferente daquilo que você já vinha publicando? Como eu falei, Michel, eu acho que foi mais difícil, por causa que o tema é realmente muito árido, né? Muito forte. E o texto também é forte por consequência disso, né? Então foi difícil, e tanto é que eu levei 10 anos, enquanto, por exemplo, no meu primeiro romance, eu escrevi ele em menos de um ano. Então, pra você ter uma ideia. Livro de contos, alguns contos eu escrevi em dias. Então, assim, por se tratar de outros temas. No livro de contos, por exemplo, ele fala muito sobre futebol, por exemplo, do universo do futebol, que é uma coisa que é mais soft, vamos dizer assim. Entendeu? Então, a maior dificuldade que eu tive realmente foi lidar com o tema, inclusive de questão emocionalmente falando, né? É uma coisa realmente complicada, né? Você pretende continuar seguindo nesse gênero? Ou você pretende voltar para os gêneros anteriores? Né? Qual que é ou você pretende, né, trabalhar diversos gêneros, né, passear por diversos gêneros? Eu acho que é mais o segundo caso aí, Michel, porque eu costumo dizer que eu não trabalho com temas, tá? As histórias que eu escrevi, tanto os romances quanto os contos, principalmente, né? Eles aparecem de forma mais aleatória possível, assim. Eu não me considero um escritor de um gênero, tá? E por acaso eu acabei trilhando nesse último romance, na Interminável Morte do Breve Barone, o gênero policial, porque se trata de um assassinato, aí fica meio óbvio, né, que acaba tendo que lidar com isso, mas não é um gênero que eu prefira em relação ao outro. Eu sempre escrevi e acho que devo continuar escrevendo sobre mais variados temas, amor, desamor, enfim, uma série de outras coisas, né, que estão também nisso aí, né, não é porque eu trato de uma questão policial que não tem essa história. Aliás, eu acho que tem bastante, né, nesse livro, muito sobre a questão do desamor, do desapego parental, a relação do personagem com o pai é muito forte, né, do personagem, não o assassino, no caso, não a menina, a criança. Então tem uma série de coisas, assim, que são subtemas, diria, pra você, entendeu? Um casamento feito de uma forma meio por osmose, provavelmente sem amor, alguma coisa, ou seja, tem subtemas aí, não se trata simplesmente de uma coisa policial por si só, entendeu? Vou fazer uma comparação aqui. Nós, jornalistas, também escrevemos sobre setor de polícia, economia, meio ambiente, entretenimento, mas sempre tem aquela área que a gente gosta mais de falar, que a gente tem mais afinidade. E você, que já escreveu alguns gêneros, tem também alguma afinidade em algum tipo de gênero? Afinidade eu tenho por muita coisa, entendeu? Assim, não sei se eu entendi tua pergunta, Michel, mas eu acho que não. Assim, se você está se referindo, eu gosto mais de escrever sobre amor ou sobre... Aí não é bem gênero, é tema, né? Mas... ou sobre o romance policial, não tenho uma afinidade. A resposta acho que seria essa, com um determinado gênero. Eu escrevo sobre variadas formas, entendeu? Eu não sou um escritor que fala, escrevo sobre romance de amor, ou romance de não sei o quê. Não, o tema aparece... Meu primeiro romance, para você ter uma ideia, na verdade, baseado nas memórias de um adolescente, como eu, que nasci na Zona Leste de São Paulo, perto do ABC, ali, no início dos anos 80, né, que cresci ali, bastante influenciado por isso, por exemplo, por política, questão de política, né, que eu estive muito próximo ali das greves do ABC, quando eu era muito novo. E, enfim, esse, por acaso, foi policial, mas é policial
Até um certo limite, tá? Porque eu falo também de outras coisas. Né? E por acaso... Não, sim, respondeu. E por acaso, né? Qual seria o próximo gênero, tema que você pretende lançar aí, ou que já tá ali na gaveta, engatilhando? Michel, você me lembrou uma coisa interessante. Por acaso, é uma coisa policial também, tá? Só que ele é o que eu chamo de novela, né, policial. Um pouco diferente, embora nós não estamos falando disso, mas é policial, porque, assim, na verdade, existe uma morte e nesse novo trabalho, que já está terminado, não sei quando eu vou publicar, que tem uma morte, mas não se sabe se essa morte é suicídio, assassinato ou acidente. Então, e ocorre num condomínio de classe média alta. Então, toda a história é contada em cima disso, o suspense, por assim dizer, é dado em cima disso. Né? Então, por um acaso, também é policial, mas não foi um plano. Não foi Agora, quem, né, gostou da temática e quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu livro, né, o que eles podem esperar, né, durante a leitura? Uma linguagem ágil, forte, tá? Pelo próprio tema em si, eu acabo tendo que abordar coisas que talvez eu nunca tivesse abordado antes, como até questões sexuais mesmo, tá? É um livro que eu não indicaria para menor de idade, para começar por aí, tá? Só para te dar um toque. É um livro pesado em algumas passagens, não só por a questão da violência em si, embora eu não ache um livro violento propriamente, embora se trate de uma morte violenta, mas pelos temas abordados, que são pesados, são temas adultos. E, assim, pessoa, pelo menos as experiências que eu fiz, né, eu não posso falar por mim, obviamente, mas as pessoas que leram até antes de eu publicar, sentiram como ponto forte isso, né? A linguagem ágil e ao mesmo tempo violenta, tratando de temas meio violentos, meio tabus até alguns, né? Com a própria pedofilia, embora não seja também a temática principal. E espero que elas se surpreendam no final, assim, por assim dizer. Embora se saiba que o final já é meio previsto, mas a forma que o final é apresentado, se é que eu posso dizer assim, entendeu? Mas eu vou dar spoiler. Não tem problema, não tem problema. Mas o que você pode falar mais? O que você pode falar mais é sobre como eles te encontram, né? Meu livro está em todas as grandes plataformas, tá? Na própria editora, que é a editora Viseu, tá? Que tá no livro, e tá na Amazon, tá no Google Books ou coisa similar, todas as grandes plataformas. Em disposição. É um livro curto, tá? Importante, Michel, ele é muito curto. É um livro que, assim, algumas pessoas falaram que leram em um dia, por exemplo. E tem a versão digital e a versão impressa, em todas as plataformas. São várias, mas as mais conhecidas são essas, né? A Amazon, Google. Perfeito. Muito obrigado aqui pela entrevista, por esse bate-papo. Quando é bom, passa super rápido. E quando for lançar esse novo romance policial aí, volta aqui para compartilhar com a gente? Com certeza, Michel. Eu que agradeço o espaço aí para esse bate-papo. Valeu, Arthur. Um abraço. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!